Bom, meus amigos, muito bom dia para vocês, muita paz. Quarta-feira, né? Um dia muito especial. Esse é o dia, eu gosto de dizer isso, né? Esse é o dia que o Senhor preparou para cada um de nós, né? Dia 25 de outubro, o ano está encerrando. E o que que eu tenho pensado esses dias? A gente já está começando a pensar na preparação do ano que vem, né? Quem trabalha em empresas, quem está aí no mundo dos negócios, sempre tem essa perspectiva, né? E também, especialmente na nossa vida de fé, na nossa vida de oração. Então, vamos começar o nosso encontro de hoje com uma palavra de oração, e eu quero pedir aí para o Alexandre Macedo, que está aí nos escutando, levar esse tempo, apresentar a Deus esse tempo, para que ele seja um tempo abençoado, né? Já de antemão eu quero agradecer a confiança aí do pastor Aquiles, do Fabiano, para que a gente coordene juntamente com vocês. Essa coordenação não é só minha, é nossa, né? Desse tempo de fé, Pierre, Evandro, Alexandre, enfim, cada um dos amigos que estão por aqui hoje nesse encontro. Por favor, Alexandre. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento que nós estamos juntos aqui, Pai, para ouvir um pouco do Senhor, o que o Senhor tem para nós, Deus. Esteja tocando os nossos corações, Pai, que a gente realmente possa ter uma transformação de mente, ó Pai, como a mente de Cristo é, que a gente possa subir um degrau a mais nessa jornada, ó Pai. Esse degrau que às vezes é caindo para subir. E a gente não sabe o que vem na frente, ó Deus, mas o Senhor está na frente de todas as coisas, o Senhor sabe tudo o que vai acontecer, tudo que toda a trajetória da nossa jornada aqui, Deus, e nós não nos vemos sem o Senhor. Nós Amém. não nos vemos, ó Deus, sem a tua Amém. direção, sem o teu Amém. cuidado. Não imaginamos isso, ó Deus, e nós contamos contigo em todos os momentos, e eu sei, Pai, que o Senhor está Em conosco. E, nome Pai, de Jesus. venha falar conosco nesta manhã, com cada um dos irmãos aqui, Pai, Amém. enchendo-nos da tua paz, do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Alexandre. É isso mesmo. Quando você orava, uma frase tocou no meu coração. Nós não nos vemos sem o Senhor Jesus. E eu fico muito feliz por esse grupo, porque eu quero provocar o nosso encontro, a nossa reflexão de hoje, em cima de uma perspectiva que tem dois pontos centrais: a busca da presença de Deus através da oração e a busca pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho que a gente tem vivido tempos que são de reflexão, catedráticos, de estudo, mas no momento que nós vivemos, no pós-pandemia, no momento que a gente está vendo as questões econômicas do Brasil buscando um realinhamento, com os nossos desafios pessoais, com os nossos desafios humanos, né, de líderes que somos, cada um na sua posição, de um balançar do ecossistema político do nosso mundo, né? A gente mal conseguiu respirar nessa história da guerra da Ucrânia versus Rússia. A gente tem esse terremoto, verdadeiro terremoto no Oriente Médio. E para onde que nós vamos olhar? Como foram, né, os nossos últimos meses? Como foi? E essa reflexão eu gosto sempre de trazer muito para mim, né? Como tem sido os meus últimos tempos e os últimos dias, né? E não existe outro modo, outro caminho para homens de Deus como cada um de vocês, né? Pastor Marcos entrou aqui, Pastor Gerson, Alexandre, Pierre, Evandro, José Nascimento. O Senhor tem nos concedido o privilégio de continuar pela sua graça, não por nós, porque nós somos falhos e pecadores, mas pela graça do Abba Pai, da gente se manter vivo em fé, buscando e crendo no Senhor. E como é que nós vamos vencer essa virada de ano, essa virada de tempo, essa virada de chave? Com oração, e vocês estão de parabéns, e com a presença
poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, essa é a primeira provocação que eu quero trazer para esse tempo aqui. E eu tinha falado, né? Gostei muito da fala na oração do Alexandre, né? Cara, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna, né? Problemas, aflições, cada um tem, né? E nos sobram, mas só o Senhor é capaz de nos dirigir, de nos dar o caminho, de apontar a direção, né? E aí essa jornada nossa aqui, ela vai ser muito em cima dessa construção. Vamos ver para onde que o Senhor nos leva nessa construção. E eu pedi, né, numa mensagem que eu enviei para o grupo e comentei aqui agora para vocês, que cada um trouxesse um versículo e lesse para nós um versículo e falasse ali um minutinho sobre o que esse verso tem trazido, tem chamado a atenção do seu coração, né? Eu não sei se alguém já tem esse verso na mão, só levantar o dedo que eu abro o microfone, senão eu dou o meu tiro por aqui para iniciar. Eu posso comentar aqui. Por favor, meu Assim, amigo, por favor, muito obrigado. então, assim, eu separei um versículo aqui que tem. Veja, um versículo dos mais comuns, né? Que a gente ouve sempre, mas ele tem sido tão vivo para mim aqui. Para quem não sabe, eu moro em Portugal e vivendo como um estrangeiro. Até então, não vivi como estrangeiro, né? Estou tendo uma experiência de estrangeiro agora. E o versículo é o Romanos 12, 2. Porque eu sempre orei e busquei assim, puxa, Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, que seja feita a tua vontade, que venha a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Claro, não tem nada errado, né? É uma oração dessa. Bem assim, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu quero provar essa vontade de Deus, eu preciso amoldar a minha mente, eu preciso alterar a minha mente. A minha mente tem que estar muito voltada para a mente de Cristo. E aí você começa a visualizar de uma outra forma coisas, pessoas, começa a fazer um outro sentido para você. Eu lendo aquele livro lá também, tem algumas conexões nisso, mas a vida, quando você começa a ter um olhar com a mente de Cristo. Então, a nossa jornada no outro lado, aquela parte da jangada que o Fabiano falou, acho que foi na última vez que eu estava. Então, nós ficamos preocupados com a jangada e não estamos preocupados em chegar do outro lado. E o chegar do outro lado, a gente vai se encontrar com um amigo que que está conosco todos os dias, ou a gente vai se encontrar com um juiz, né? Isso é muito forte. Então, essa renovação da mente, esse olhar para as pessoas, esse olhar para as situações, para as coisas, se despreocupe, descanse. Assim, puxa, eu acho que é o ponto-chave do segredo de experimentar essa vontade de Deus, sabe? Eu estou experimentando isso agora, eu já vi muita coisa na minha vida cristã, mas por incrível que pareça, esse versículo ele tem se tornado tão vivo para mim hoje, que eu estou conseguindo ver coisas que antes eu lia com uma naturalidade assim que não conseguia perceber, mas hoje eu tenho visto assim coisas que não conseguem mais escapar da minha percepção, então, sabe? Então é uma Amém. mudança radical, é uma mudança não de, de uma mudança natural, é uma ritual. E aí o natural acaba se envolvendo, mas é uma mudança espiritual muito mais profunda, muito mais forte, de um ponto, de uma jornada a mais, de um processo a mais, e que
o Senhor, ele está fazendo na minha vida, né? Isso eu estou compartilhando com vocês, assim, uma coisa que Deus tá mexendo comigo nesses dias agora. Então, tem coisas que antes eu via de uma determinada forma e hoje eu estou conseguindo enxergar de um outro jeito. Isso eu Amém. falo de pessoas, de igreja, de situações, né? Eu sou empresário, eu tenho empresa no Brasil, tenho empresa aqui, e eu não consigo mais ver da mesma forma, entende? E consigo ver que as coisas estão se desenvolvendo com mais naturalidade, com mais leveza, com mais eficácia, mas com menos esforço meu, por incrível que pareça. Com menos Dependência. esforço, justamente. Obrigado, Alexandre. Eu já volto aí para você, meu querido. Maravilha. Nascimento, eu posso falar o meu? Pode sim. Curto. Deixa eu só. O Pierre? E não, mas pode ir, o Marcos, pode ir, depois eu falo o meu, pode ir. Então vai, Marcão. Marcão tá falando lá direto de Rondônia. Ele deve precisar entrar no ar daqui a pouco. É exatamente isso. Obrigado, bom dia, paz do Senhor. Eu sou voluntário no NAC, Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Eu sou motorista. Todo dia eu trago as crianças aqui, ó, no Hospital do Amor da Amazônia, para fazer as químios. Estou aqui dentro da van aqui e daqui a Glória. pouco eu preciso começar meu programa de rádio. E aí, hoje, excepcionalmente, o Nascimento mandou o link para mim, eu estava parado aqui mandando devocional, e aí eu entrei, glória a Deus. Então eu vou ser bem breve, tá? Hoje o meu devocional foi em cima de Efésios 6, né? Os dardos inflamados, né? Então, nós estamos o nosso manual de sobrevivência é a Bíblia. Então, se a gente for para a Bíblia, os sinais estão pipocando aí. Tudo quanto é lugar, está pipocando sinal. Voltou dar peixe lá no Mar Morto. Essa guerra agora, recente, né, de Israel. Então, vamos lá. Deus tem em nós os missionários das últimas horas. Então, nós temos um foco, nós temos um objetivo, e Deus vai nos levando para esse objetivo, para esse alvo, de fé em fé. Só que isso, durante o dia, o dardo vem, toda hora é uma notícia, toda hora a gente recebe um baque, uma pancada, um soco no estômago, às vezes uma pedrada na cabeça, mas as coisas vão ficando para trás. Por quê? Porque é de fé em fé. Então, hoje em dia, nesse exato momento que nós estamos vivendo, Deus está nos capacitando, nos aprimorando dentro do propósito dele, dentro do propósito dele na nossa vida, na área onde você está, sabe? Tudo bem, eu tenho preocupação com Israel e muita preocupação com Israel, mas eu preciso vencer esses dardos aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia. Você entendeu? Por quê? Porque, a princípio, o propósito de Deus é aqui. E eu preciso manifestar essa vontade de Deus aqui, sabe? E Deus está muito, assim... eu nunca vi que Deus tem pressa, entendeu? Mas Deus tem nos limpado. Deus tem limpado o caminho de coisas que nos atrapalham, nos retrocede. Você está entendendo? Então, Deus está, olha lá, eu preciso que você vá lá para aquele alvo. Então vai, aí de repente vem algo, cruza o seu caminho, te dá uma balançada, você fala, ai meu Deus, e agora? E não sei o quê, e não sei o quê. Aí Deus fala, olha para o alvo, eu preciso de você focado no alvo. O que está acontecendo com esse menino lá em Portugal, de verdadeiramente a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é que tem chegado esse tempo. E nós não temos mais para onde correr. Sabe? Chegou o tempo. E é agora.
Não dá mais para mim, sabe? Ah, mas ou eu fui lá na igreja e a mente da igreja é outra. Ah, sabe? Hoje Deus me enfiou dentro de um mundo de motociclismo, onde tem um monte de cara de colete preto, de tatuagem, de rabo de cavalo, que fuma maconha, que cheira cocaína, que bebe pra caramba. Eu falei, senhor, o que o senhor quer de mim aqui? Que no primeiro momento eu não tive nem paz de entrar lá para dentro. Mas aí quando eu cheguei lá dentro, e aí de repente um cara chegou e falou assim, nossa, Marcão, eu não vejo nenhum evento que você não tá com a sua mulher, cara. Eu falo, bicho, é minha mulher, cara. Ela é muito maior que minha moto. Falou, cara, eu queria que minha mulher tivesse comigo. Pô, Marcão, eu já estou no meu 3º casamento. Você consegue entender o que eu estou falando? Fizeram uma pesquisa lá em Manaus, vai ter um encontro lá em novembro, e os caras falaram, encontro de motociclismo da região norte do Brasil. A gente precisa de um cara para pregar. Aí fizeram uma pesquisa lá, falaram, ó, o meu vídeo lá em Manaus, eu mando um devocional todo dia, o Nascimento sabe, falou, cara, de 10 pessoas que vieram para nós, 8 falou, ó, tem que trazer esse cara, nem sei de onde que ele é, esse cara aqui, esse barbudo aqui, ó, esse cara, você tem que trazer ele. E aí eu fui convocado para ir para um encontro lá em Manaus, de motociclismo. Aí eu falei, eu estava questionando Deus, o que o senhor quer? Eu só queria comprar uma moto para me andar de moto. Não, mas Deus me levou, hoje eu sou de uma diretoria, hoje eu estou envolvido até o tutano dentro desses caras, mas o quê? Não sai do foco, não sai do fé em fé. Aí vem um cara, fala, pô, você de vez em quando você apela, você é radical, mas, cara, é o foco, é a fé e é o tempo. E é o tempo, você entendeu? É o tempo que nós estamos vivendo. E não dá mais para a gente esperar ambiente. Desculpa, quem é fã de ambiente, mas não dá mais para esperar ambiente. Jesus não tinha ambiente, cara. Jesus não tinha ambiente. Jesus ia lá e revelava, sabe? Será que Jesus tinha um ambiente na hora que colocaram a prostituta na frente dele? Peraí, vou ter um ambiente aqui para me começar a glorificar e orar. Segura essa prostituta aí. Não, meu pintor, ele falou, não, é agora, é aqui, sabe? Lá na casa de Nicodemos. Jesus não tinha ambiente, ele fez o ambiente, ele criou naquele momento. Então, eu acho que é isso, de fé em fé, de foco em foco, e não dá mais tempo, nós não temos mais tempo. Amém? Passa a bola para o Pierre aí, pastor Marcão. Deus abençoe, eu vou ter que sair que eu preciso correr. Fiquem na paz do Senhor. Se você puder e quiser voltar, volte que a casa é sua. Passa a bola para o Pierre aí. Bom dia, Pierre. Amém. Beijo no coração, Bom Marcão. dia. Parabéns. Obrigado pelo carinho de ter entrado aqui conosco. O Marcão, ele não sabe, mas ele e o Alexandre foram extremamente usados por Deus aí na minha vida. Em nome de Jesus. O versículo que eu separei é Efésios 3:20. Fala, toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Em 2021, estava em São Paulo, e aí Deus começou a direcionar a gente para vir aqui para o interior do Rio de Janeiro. Morava em São Paulo, capital, vim para uma cidade aqui de 140 mil habitantes, no interior do Rio de Janeiro. E eu falei, poxa, tô indo para lá, vou abrir uma igreja, né? Porque tô indo para lá, deve ser para isso, né? E aí, quando eu cheguei aqui, Deus falou para a gente o seguinte, falou, não mandei abrir igreja, eu mandei ir para aí. Não mandei abrir igreja. Falei, tá bom, então vou procurar uma igreja para eu ir, né? E aí, Deus falou, não mandei ir para a igreja, mandei ir para aí. Falei, caramba, Deus, mas eu fazer o que agora? Eu tô acostumado à igreja, para mim adorar é o que o Marcão falou, o ambiente, tem que estar naquele ambiente. E Deus falou, não, vai adorar em casa, com a sua família. E aí foi um tempo de a gente ficou 1 ano dentro de casa. Todo dia era devocional, eu, minha esposa e minha filha. E era impressionante que, assim, um devocional ia completando o outro. Cada um pegava o seu devocional de algum lugar e todo dia, 7, 8 horas da noite, a gente sentava os 3 e o de um ia completando o outro. E, assim, foi impressionante. E aí eu volto no que o Alexandre falou da mente, né? Que, assim, a gente teve uma renovação de mente disso aí. E, assim, é muito difícil esse processo, né? Mas aí a gente vê também de como Deus vai moldando as coisas, a gente começa a entender. E aí a gente começa a ver, e aí vamos cair aqui em Efésios 3, né? Que assim, a vontade dele, cara, o que ele tem pra gente é muito mais do que a gente pediu, do que a gente imaginou. E aí, dito isso,
A gente já estava estabilizado aqui, feito amigos aqui, e aí o vento soprou aqui de novo. E aí já em primeira mão aqui falando para vocês que assim Deus começou a direcionar a gente para Blumenau, Santa Catarina. Eu nunca pisei em Blumenau. Eu nem sei como é que é Blumenau. E Deus falou, é Blumenau. Aí entra no que o Marcão falou. Falei, Deus, eu vou fazer o quê em Blumenau? Eu não conheço ninguém. O que que eu vou fazer? Ele falou assim, vai. É lá que você vai trabalhar lá. Vai para Blumenau. E aí, assim, hoje vou assinar o contrato da casa em Blumenau. Não vi a casa, foi só pela internet, fazendo visita online. Mas, assim, confiado naquilo. E hoje de manhã eu estava orando. E aí eu estava falando exatamente isso que o Marcão falou. Que eu estava perguntando, questionando a Deus exatamente isso. Falei, Deus, o que que eu vou fazer naquele lugar? Eu vou atuar em que área? Eu vou fazer o quê? E assim, a resposta foi silêncio. Não tive resposta nenhuma. Falei, pô, Deus, vai me deixar no vácuo a essa altura do campeonato? Eu vou assinar o contrato hoje, eu preciso ter um norte, né? E aí hoje vem o Marcão com essa palavra de falar, cara, é isso, vai lá e faz lá e atua lá. Amém. E aí vem o Alexandre e traz essa palavra também. Então, assim, foi uma palavra que trouxe muito alívio e conforto para o meu coração. Então, óbvio que a Obrigado, gente Pierre. já tinha Obrigado, decisão, Pierre. mas essas duas palavras aí realmente vieram trazer muito alívio. Obrigado. Segura que vem mais. Segura que vem Vamos mais. embora. Muito bem. Quem quer falar agora, o Gerson ou o Evandro? Vai, Gerson. Abra o microfone lá. Bom dia, queridos. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Desculpa o atraso, tive um problema, precisei atualizar aqui e aí não estava entrando no aplicativo, né? Até De pedi nada, para glória a Deus. perdão pelo atraso. Pessoal, o texto que eu gostaria de ler aqui, o versículo, é 1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 9, que vai dizer assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Esse texto é um texto que tem falado ao meu coração nesses dias, porque quando a gente vai olhar para essa história, e na verdade para a vida de Jabes, a gente vai descobrir que Jabes é um homem completamente desconhecido. A Bíblia usa até de forma um pouco controversa colocar isso, porque Jabes ele está lá no meio de Primeira Crônica, está lá em Primeira Crônicas, no meio de 8 capítulos, onde eu falava isso na igreja esses dias, em 363 versículos que falam somente sobre genealogia, daí um pouco Deus dá uma pausa na história para falar desse camarada. E quando Deus vai falar desse homem, Deus não fala muita coisa acerca dele, né? A gente não, na verdade, a gente não conhece nada sobre Jabes, não sabe nome de pai, nome de mãe. Na verdade, a história dele ela não é muito revelada. A única coisa que a gente sabe são duas coisas sobre Jabes, e isso é interessante da gente pensar nisso. Já o versículo que a gente leu, a parte A do versículo vai falar exatamente sobre o término da vida desse homem, né? E a Bíblia vai dizer que ele termina a sua vida, né? A Bíblia vai dizer que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Irmãos esses que a gente não sabe o nome, como a gente bem disse, né? Mas vai dizer que o final da vida desse homem foi um final de vida glorioso, né? Um homem que teve o final da sua vida reconhecido. No entanto, a parte B do versículo vai falar dos primórdios da vida dele e vai dizer a razão pela qual a sua mãe deu o seu nome. Vai dizer porque com dores dei a luz, né? E então o nome Jabes já vai dizer isso, né? Aquele que causa dores, né? Aquele que gera dor. E nós sabemos que para nós o nome não tem muito peso, mas na cultura judaica isso tem um grande peso, né? Aleluia. Por quê? Porque tem muito a ver com a biografia da pessoa, né? Existia Uhum. dois caráteres para se dar o nome na cultura judaica. Primeiro, pelos fatos antes ou durante o nascimento, e segundo, por uma característica, um viés profético. Então, esse menino recebe uma marca, uma estigma na sua biografia. Esse menino, né? A gente vai usar o menino que está falando, mas ele vai receber uma estigma na sua biografia, que poderia conduzir a história da sua vida a um grande fracasso, né? Eu gosto de ficar pensando, fiquei pensando, imagina Jabes chegando, né, se estudasse no colégio, ó, lá vem aquele que causa dores, Jabes vai procurar um emprego, ó, lá vem aquele que causa dores, né? Então,
basicamente esse menino, pela sua história, ele estaria praticamente condenado a ter um futuro completamente frustrante. Mas a Bíblia vai dizer que, em certo momento, esse menino ele decide orar a Deus, né? E eu uso essa oração como, poderia resumir isso numa frase, uma grande oportunidade. Jabes decide dar uma grande oportunidade para Deus na sua vida. E aqui a gente deixa de lado, né, nossos pensamentos, nossas ideologias teológicas, né? Mas Jabes vai dar uma oportunidade. Por vezes estamos tendo uma oportunidade para Deus. E o que acontece? Está travando um pouquinho aí o Gerson. Vamos ver se ele volta. Ele travou geral. Na casa, né? Mas, no entanto, quando nós damos oportunidades para Deus, Deus ele muda as nossas realidades. Deus ele transforma. Jabes é a prova de alguém que e na nossa vida isso também tem sido assim. E quando nós damos uma oportunidade para Deus, o nosso futuro ele pode ser transformado. Eu acredito que todos nós já demos aqui uma oportunidade para Deus. Só que, no entanto, a gente precisa pensar na perspectiva de Jabes. Imagina só, esse menino, como eu falei, esse homem, ele estava com o seu futuro completamente, ou a gente pode dizer assim, né, condenado a ser um futuro frustrante. Travou lá o nosso amigo de novo, né? Vamos ver se ele volta. Deus ele pode Gerson, mudar a nossa realidade. Oi? Desculpa. Travou um pouquinho a Deus sua pode. fala. Travou um pouquinho a Travou? sua fala. Que bom que você voltou, mas você dizia que quando damos oportunidades a Deus, o nosso futuro é transformado. Exatamente, é isso aí mesmo. Então, Jabes ele nos dá esse exemplo, né? Que ele foi alguém que recusou aceitar que o começo difícil pudesse roubar dele um futuro promissor, um futuro glorioso. Eu acho que vale esse pensamento para nós hoje. Não importa de Acho que a gente vai ter que ir lá na igreja do... né, ou as dificuldades. Acho que a gente vai Eu não ter que estou, ir lá não, na igreja desculpa. do pastor Gerson para ouvir essa mensagem, viu, Pierre? Qual que é a tua cidade, Gerson? Eu sou aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas Ô, eu glória. pastorei do lado, aqui, Capão do Leão. Então, Legal. queridos, que Deus nos dê um Ficou... futuro glorioso. Não importa a dificuldade que nós estejamos passando, Deus, se nós dermos uma oportunidade, como já demos, e possamos continuar dando todos os dias, como o irmão Pierre disse, eu estou dando, está abrindo uma oportunidade para Deus, para o desconhecido, e Deus com certeza vai nos levar para dentro do seu propósito. Que Bom bom, dia. glória a Deus. E agora a gente te ouviu bem. A gente teve alguns cortezinhos ali, mas eu anotei o principal da tua palavra. O Pierre, o Alexandre, o Marcos, o Gerson, o nosso querido que teve que sair ali, acho que por conta da condução. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que o Senhor preparou esse dia, esse banquete para nós. Daqui a pouquinho eu vou fazer um giro nas anotações que eu fiz da palavra de cada um, e Pierre, tenha toda a certeza que isso foi alinhavado. E eu vou dar para vocês, em nome de Jesus, juntos, porque nós estamos construindo essa reflexão juntos, o segredo da costura ideal, da costura interessante. E vejam que o Senhor falou comigo hoje de manhã, no verso, para que eu trouxesse aqui, e eu não tinha, eu propus essa semana e eu não tinha até ontem o verso que eu queria trazer para vocês. E agora eu tenho o verso que eu vou trazer para vocês. Escute lá, Pastor Gerson, escute lá, Marcão, Alexandre e Pierre. Tudo está muito amarradinho. Ele diz assim, ele está lá em Gênesis 32:30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel,
porque dizia: tenho visto face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou Peniel e manquenejava na coxa. No tempo que me é dado aqui, né, nesse combinado, eu quero fazer uma reflexão bem rapidinho, né? Jacó estava no vale de Jaboque. Jacó estava numa jornada, como muitos de nós estamos, como o Alexandre está na jornada em Portugal, como o Pierre está na jornada via a uma cidade que ele não conhece, chamada Blumenau. O Marcão está na jornada dele. Marcão teve agora um problema de saúde muito grave, o Senhor tirou ele da UTI, e Deus dá para ele, nessa nova fase, um novo Peniel. E o que que ele fez? Ele está indo levar crianças com cânceres na van, ele está indo lá fazer o trabalho dele, está indo fazer a missão lá entre os motoqueiros. O Gerson está aí em Pelotas, né, fazendo a missão no seu trabalho ao lado, e eu, aqui também em Curitiba, cumprindo o meu chamado. E chamou Jacó aquele lugar de Peniel. Jacó estava na jornada, né, indo ao encontro do seu irmão Esaú, como a palavra fala, e aí, numa dessas noites, talvez muito parecida com as noites que eu tenho, Senhor, o que eu faço com o problema na justiça que eu tenho? Senhor, o que eu faço com a incerteza quanto ao meu futuro profissional? Senhor, o que eu faço com relação à minha carreira, à minha família? E eu lancei 5 ou 6 das minhas inquietudes neste momento. O Senhor pergunta para o Gerson nessa manhã: o que é que tem te inquietado? Anota isso. Pergunta para o Marcão: o que é que tem tirado o seu sono? Pierre, quais são as suas preocupações? Alexandre. E aí, hoje, não é o nascimento que construiu, o Senhor construiu uma jornada para nós aqui nesse encontro. E cada um que trouxe a sua palavra apontou para nós respostas impressionantes que o Senhor dá para homens e mulheres que se chegam a Deus. E aí Jacó clamava, pedia, orava. E ele orava tanto, e eu quero trazer 2 coisas nesse momento para nós. A questão da oração e a busca da presença poderosa do Espírito Santo. Eu quero repetir. O caminho da oração e a presença do Espírito Santo. Um dos amados falou sobre Efésios. Depois eu vou voltar aqui para trazer esse panorama para vocês. Quando a gente se debruça na busca da presença do Espírito Santo, o Senhor é a nossa completude. E o relacionamento, né? Então, oração, presença do Espírito Santo, exercício, batalha, luta, porque não é só orar. Quanto mais você ora, mais desafios aparecem, mas o Senhor te fortalece com as armas da oração. Agora, não dá para desistir antes da gente chegar ao nosso Peniel. Tem muita gente desistindo no meio do caminho. E aí não é a força do José Nascimento, do Alexandre, do Pierre, do Gerson, do Marcão. É a cobertura do sangue de Jesus. Porque em nós mesmos, nós não somos nada. Nós não somos sequer a perna de uma formiga. Nós não somos sequer o ar que nós respiramos. Porque num sopro, né? Um dia eu falei com o Marcão, ficou uma semana silencioso. Um dia ele me ligou e falou: Amado, você não sabe, eu passei 2 ou 3 semanas na UTI. Ele estava arregaçado, né? Então, nós não temos o comando das nossas vidas. Eu tenho ouvido um cântico que tem me tocado. De tempo em tempo, o Senhor me toca através de alguma canção. E eu fico ali vários períodos ouvindo aquela canção. É do Arautos do Reis, que diz assim: se ele não for o primeiro, se o Senhor não for o primeiro na minha vida, na minha história, na minha jornada, nada dá certo, nada vale, né? E para encerrar nessa jornada de Jacó, por quê? Jacó era enganador.
Esse era o significado do seu nome. Vejam que hoje a gente tem falado sobre significados de nomes de nova história, como o pastor Gerson falou. O Senhor está decretando nesta manhã para o Pierre, para o Nascimento, para o Alexandre, para o Gerson, para o Marcão, uma nova história. Agora sim, quando a gente fala, parece meio pregação avivalista, pentecostal e motivacional. Vai valer para quem dizer o seguinte: Senhor, eu me rendo, eu me humilho, eu quero que você escreva uma nova história para mim em Portugal. Senhor, eu quero que você escreva uma nova história para mim em Pelotas, lá em Porto Velho, na minha nova jornada em Blumenau. Senhor, 2024 está vindo aqui, eu quero. Em nome de Jesus, eu me rendo para que o Senhor promova uma nova história. Escreva com letras diferentes, escreva com tintas diferentes essa nova história sobre a minha vida. E aí, Jacó recebe a visita do anjo, só recebe a visita do anjo quem ora, só recebe a visita do anjo quem pede a presença do Espírito Santo. A gente tem sido frouxo, nós temos sido uma igreja que não ora, nós temos sido uma igreja que não clama pelo poder do Espírito Santo, nós temos sido uma igreja didática, pedagógica e temos sido uma igreja de modinha. Não temos sido uma igreja que se rende. Quando eu falo igreja, não é templo, não é nome de congregação. Eu sou a igreja, eu não tenho orado, eu não tenho clamado, eu não tenho tido a competência de dizer, Senhor, eu me rendo. Eu não tenho tido a competência de dizer, Espírito Santo, faz morada poderosamente na minha vida. Porque quando ele tomar o primeiro lugar, quando ele for o primeiro, quando ele fizer morada, não há vento, não há tempestade, não há inimigo que esteja à frente da minha situação. Jacó orou, e aí ele foi visitado pelo anjo. Viu? Tá achando que vai ser visitado pelo anjo só para receber afago? Vai ser visitado pelo anjo só para receber presente? Não! Vai ter que guerrear com o anjo. Viu? Não vai ser piques na conta receber a visita do anjo, não vai ser contrato assinado quando você recebe a visita do anjo. A gente acha assim, não, agora está tudo bem, eu tô orando, estou cheio da graça, estou cheio do poder, eu estou falando com Deus, Deus está respondendo, né, Pierre? Daí você diz assim, agora o anjo vai chegar, e aí quando o anjo chega, o bicho lasca e pega uma espada. E aí você vai ter que guerrear com o anjo. Mas o Senhor vai te encher de glória, vai te encher de poder e você vai vencer o anjo. Jacó, o homem errante, o homem pecador, né? O farsante, o enganador, mas ele se rendeu e disse assim, eu quero a presença do Espírito. E ele lutou com o anjo. E já era quase madrugada e o anjo disse assim, ganhou, Playboy. Eu não tenho mais força para vencer com você. E o anjo danadão teve que apelar, grudou na coxa de Jacó e rompeu o ligamento da coxa dele. Jacó provavelmente deve ter dado um grito. E o anjo disse assim, agora o que eu faço? Eu feri um cara que fala com Deus. E aí Jacó disse assim, você só não sai daqui, você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Que a gente tenha a capacidade, que a gente tenha o poder, que a gente tenha o privilégio de lutar com o anjo e pedir a presença e pedir que o anjo nos abençoe. Mas não é tão simples assim. Hoje a gente teve um privilégio muito grande, né? Vocês estavam falando e eu fui fazendo apontamentos. E agora eu quero pedir que vocês venham comigo para a gente arredondar e fechar isso, né, num tempo muito especial. Eu provoquei para um tempo de oração e um tempo de presença do Espírito. Um tempo onde a presença do anjo vai ser real, mas nós vamos ter que lutar para que a gente chegue ao nosso Peniel. Quando Jacó lutou com o anjo, o que o anjo fez? Batizou e deu um nome para aquele lugar, Peniel, e mudou não só a sorte, mas o nome de enganador de Jacó para Israel. Depois vocês me recordam para dizer o que significa o nome Israel. Quando Alexandre... agora vai ser aqui os apontamentos para a gente fechar. Se alguém lembrar o nome de Jacó, por favor, me fala aí. O Alexandre disse o seguinte, falou sobre Romanos 12:2, novo sentido. Né? Não se amoldar para o que está aí neste mundo, mas transformar mente e entender a vontade de Deus. Quando a gente tem experiência com Deus, se debruça no processo, Deus vai revirando, vai mexendo, vai dando descanso e vai gerando resultado. Uau!
O Marcão falou sobre Efésios 6, dardos inflamados, viu? Não basta passar no processo e descansar. Todo dia, o Marcão disse assim, vai ter dardo, faça chuva ou faça sol, mesmo recebendo a visita do anjo, vai ter guerra, mas o Senhor vai dar a vitória nessa guerra. Por quê? Porque o nosso manual de sobrevivência não está baseado no manual de sobrevivência do Putin, ou no manual de sobrevivência do Hamas, ou no manual de sobrevivência da direita ou da esquerda brasileiro. O nosso manual de sobrevivência está em Cristo, né? Ele falou assim, de fé em fé, de glória em glória, e Deus está nos adestrando. Olha que maravilha isso. Tomara que a gente tivesse mais gente nessa jornada hoje aqui. Deus está nos adestrando, Deus está nos preparando para uma grande jornada, e para uma grande jornada não de derrota, uma grande jornada de vitória. Mas a gente precisa ter fé. Aí o Pierre veio e disse assim, lá em Efésios 3:20, intimidade. O Pierre falou assim várias vezes, eu orei e Deus me deu essa direção. Eu orei e falei com Deus, ele disse assim, o caminho era esse. Intimidade, relacionamento com Deus. Glória a Deus que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós queremos, tá? Ouvir Deus. Uma das coisas que me chamou muita atenção, né? Olha que legal isso, quando Jabes falou com Deus numa oração simples, a oração, segundo eu já ouvi, a mais curta da Bíblia, ele disse assim, Deus, amplia as minhas fronteiras. Oração simples e curta de quem tem intimidade. Oração de Jacó, eu não te largarei enquanto não me abençoares. Né? Me chama muita atenção na fala sua, Pierre, quando você fala de conversar com Deus, entender a voz de Deus e aceitar a direção de Deus. Vou para abrir uma igreja. Vou para congregar numa igreja, né? Que cada um de nós seja digno de ouvir a voz do Mestre sussurrar no seu ouvido. Oxalá que o Deus, que o Espírito Santo fale no ouvido do José Nascimento. Não é por aqui, Zezinho, não é por aqui, Zé Nascimento. E o Gerson encerra com Crônicas 4:9. A oração de Jabes, ou Jabes. Ele começa de trás para frente dizendo que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Deus pega e faz de um insignificante o mais ilustre. Deus pega e faz do incapaz, como ele fez com aquele filho bastardo, parente de Davi. Deus transforma a nossa sorte. Deus pega o imperfeito Jacó, o enganador, e faz dele um Israel. Deus pega de um José Nascimento imperfeito, do Gerson, do Alexandre, do Pierre, do Marcão, e muda a nossa história. Por quê? E a partir de quando? A partir de quando nós oramos, buscamos a presença do Espírito e entendemos, em cima do que o Alexandre falou, qual é a doce, preciosa vontade, qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. E Deus mudou também o nome de Jabes. Em dores fui gerado, né? O parto da mãe dele foi terrível, foi sob dores, né? E o nome dele era um nome que não inspirava essa benção toda. E através da oração curta que ele fez, Deus, inclusive, mudou o nome de Jabes. Para encerrar, quando damos oportunidades a Deus, o nosso futuro é transformado. Essa frase não é minha, essa frase é do pastor Gerson. Que a gente, no meio da nossa imperfeição, no meio das nossas lutas, dos nossos desafios, que nós possamos dar
oportunidade para que Deus forge o nosso caráter, para que Deus molde a nossa identidade, para que Deus identifique e nos alinhe com o seu propósito. E que, acima de tudo, que acalme os nossos corações. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vocês estão falando com o cara mais ansioso que vocês podem conhecer. Eu tenho clamado para o Senhor, né? Eu estou num emprego e talvez eu fique sem emprego daqui a um ano. Isso tem tirado o meu sono. Então, eu estou aqui fazendo também com os meus amigos uma confissão. Senhor, como você molda, como você adestra o meu caráter e como você acalma o meu coração. Espero que esse tempo tenha sido um tempo especial, um tempo que Deus preparou para cada um de nós. A gente tem mais 6 minutinhos, né, dentro do nosso tempo, e aí eu vou fazer uma rodadinha final e a gente encerra com uma oração. Marcão, 30 segundos para você. Amém. Glória a Deus. No caminho, o Hospital do Amor fica na cidade vizinha, que é 40 quilômetros. Agora eu cheguei, já estacionei aqui, já vou descer da van e vou para o rádio, que eu tenho um programa de rádio. Queridos, é isso. Não tenho o que falar. É o quê? Disponibilidade. Todo dia eu acordo às 5 horas da manhã, eu dobro meu joelho, eu oro o Pai Nosso e não consigo pedir nada para Deus. A única coisa que eu falo é: Senhor, o que o Senhor for fazer hoje, eu estou aqui. Só isso, sabe? Usa-me. O que o Senhor for fazer. Porque a minha vontade não é sua, o meu querer não é seu. O nascimento foi fantástico aí, sabe? Deus não vai visitar a gente com Pix. Eu não consigo mais pedir para Deus Pix, eu não consigo pedir mais para Deus conforto, mas eu não posso falar isso para minha esposa, sabe? De jeito nenhum, nem para meus filhos, misericórdia, entendeu? Mas eu não consigo mais pedir, sabe? 1º de abril eu infartei, sabe? Botei umas molas aqui no coração. O que eu vou pedir para Deus, irmão? Nada, entendeu? Só testemunho. A única coisa que eu faço, Senhor, porque o Senhor for fazer hoje, eu estou aqui. Então, não dá mais para me recusar nenhum pedido. Marcão, preciso de uma cesta básica. Marcão, preciso de uma oração. Cara, um morador de rua, se me parar, ferrou, velho. Porque ele vai levar o que eu tenho. Não dá mais. Não tem mais. Pô, mas é um drogado. Irmão, prestação de conta dele é com Deus, não é comigo. Agora, se ele veio a mim e eu não faço, aí a prestação de conta é eu e Deus. Agora, se veio a mim, Deus me escolheu, então eu tenho que fazer. Algo tem que acontecer. Passa a bola para um dos nossos irmãos agora, porque os irmãos aqui são rigorosos no tempo. Deus abençoe, fique na paz. Pierre, fala. Fica aí mais um pouquinho e eu vou falar para o Fabiano te chamar nos outros grupos também, e eu quero te fazer uma convocação, tá? Eu não sou o chefe do grupo mais, mas eu quero te convidar para você vir trazer uma palavra e trazer o teu testemunho. Os irmãos aqui já aprovaram. Quem aprova, levanta a mão. Aí, ó, pronto. Fala Alexandre, depois Pierre, e daí o Gerson encerra orando para a gente também, falando a sua reflexão. Bom, eu só quero agradecer, assim, e é muito bonito ver o que Deus tem feito na vida de cada um, sabe? Vocês são pessoas preciosas, assim. É impressionante ver o quanto Deus tem feito, a grandeza dele, e o quão vocês são importantes e o quão vocês são privilegiados. Nós somos privilegiados de estarmos aqui, de termos essa oportunidade. Imagine que absurdo. Nós estamos dando uma oportunidade para Deus. Deus está pedindo, deixa eu atuar na tua vida. Eu vou deixar. É Deus, né? Então, sabe, cara, é uma coisa muito doida. Mas, assim, eu vejo assim, o quanto Deus tem abençoado cada um. É isso, obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado aí pela tua participação lá direto de Portugal. Esse projeto nasceu também num encontro que o Alexandre fazia parte, outras pessoas, e ele veio e está voltando de novo. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção aí. Já está sendo, né, sob a coordenação do pastor Fabiano, através do pastor Aquiles. Pierre? A minha palavra é essa, agradecimento.
mais do que eu tive hoje aqui, e assim, né? E Deus, ele responde de diversas formas, né? E a gente precisa estar atento, né? E assim, eu orei hoje de manhã e fiquei ali paradinho, ouvindo, e só veio o silêncio. Eu falei, tá bom. E aí eu chego aqui hoje e tenho tudo isso aqui, então é agradecer. E mais do que isso, né? Ver de como Deus, ele alinha as coisas, né? Eu estava em São Paulo, como eu falei, e aí venho parar aqui no interior do Rio de Janeiro. E um dia eu tô aqui, conheci um aqui, depois virou um amigo, um pastor, e ele tem uma ONG. E aí um dia ele falou assim, ó, quer fazer parte do conselho fiscal da ONG? Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí foi ter a primeira reunião de diretoria. Falei, não, vamos lá que vai ter a reunião de diretoria. Chegou lá, eu conheço o pastor Aquiles, que estava lá na reunião, e assim, olha que coisa louca, né? De como Deus faz esse alinhamento, né? De São Paulo, eu vim parar em Araruama, interior do Rio, vou parar numa ONG, e lá eu conheço o pastor Aquiles de Curitiba. Então, assim, é um negócio louco. E graças ao pastor Aquiles, estou aqui no grupo com vocês, e assim, um grupo abençoado. É o que o Fabiano falou, assim, é um grupo de cada um na sua atividade, cada um na sua linha teológica, mas assim, são pessoas de Deus, isso é o mais importante. Estão Então, buscando, né? a palavra é Obrigado, essa, Pierre. agradecimento. Pastor Gerson, fale a sua reflexão e o senhor tem 2 minutinhos para refletir e para orar para a gente encerrar e para a gente dar tchau. Glória a Deus, pessoal, também só tenho a agradecer. Eu acredito que esse grupo tem sido um alento para todos nós. Eu tive 2 reuniões fora, porque a gente não conseguiu, a gente passou aqui no Sul por um momento bem delicado na questão climática, É então a verdade. gente acabou se atrapalhando um pouco, né, nas questões pessoais que foram ficando para trás. Então fazia 2 reuniões que eu não estava, mas eu tenho acompanhado as gravações, né, a gente tem estado junto e tem percebido o quanto Deus tem falado aos nossos corações. Cada momento que a gente se reúne, a gente tem certeza que Deus tem nos alimentado com a sua palavra. E eu queria agradecer a vida de cada um. Infelizmente, hoje estamos em poucas pessoas, mas eu acredito que realmente nós deveríamos estar em mais hoje, porque o Nascimento foi muito pontual em fazer esse link, né, daquilo que cada um de nós falou um pouquinho. Na verdade, não era cada um de nós falando, eu acredito que era Deus falando em pequenas porções a cada um de nós, né? Completou a sua frase, completou aquilo que ele queria colocar nos nossos corações. E eu Aleluia. termino só ainda em cima daquilo que o Nascimento falou acerca da gente nos colocarmos e nos posicionarmos mais numa vida de oração, né? Eu volto no ponto que eu falei sobre Jabes, né? E Jabes foi um homem humilde que fez uma oração ousada, né? Se ele não fosse um homem que buscasse a Deus, que orasse ao Deus dos céus, a sua vida talvez nunca teria sido transformada. Isso expressa o poder da oração e por vezes até o poder de uma oração um pouco ousada. E tem momentos, o Nascimento, que é exatamente isso, a gente precisa ser um pouco mais ousado nas nossas orações. Que Deus possa nos conceder a graça para que nós possamos orar como convém, porque eu digo que a gente é tão limitado que nem orar a gente sabe, né? Ao ponto de nem falar com Deus a gente sabe, até isso a bondade de Deus é tão grande conosco, né? Porque Ele é aquele que nos ensina a orar como convém. Queridos, eu agradeço a vida de cada um e, se me permitir, eu queria orar para a gente encerrar então, Nascimento, se o Por Senhor favor, me pastor. permite. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por o que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Aquilo que os nossos olhos eles não viram, os nossos ouvidos não ouviram e ainda não desceu ao nosso coração, mas temos a certeza que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Aquilo, Pai, que por vezes o nosso coração, Pai, seja até um pouco descrente, Senhor Deus, porque a gente, por vezes, na nossa limitação humana, nós não conseguimos, Senhor, talvez conceber algumas coisas. Mas sabemos, ó Pai, que existe um futuro do Senhor preparado para cada um de nós. Pai, que esse futuro, Pai, seja, Senhor Deus, alcançado por cada um de nós, Pai, ao ponto, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, permitir que o Senhor faça uma grande obra, Pai, na nossa vida. Senhor, cada um de nós aqui, Pai, como foi falado, Senhor Deus, talvez assim como Jacó, Senhor, tem as suas aflições, as suas necessidades,
aquilo que por vezes, Pai, tem roubado os nossos sonos, Senhor Deus, e a nossa paz. Que o Senhor possa nos conceder, Pai, que o Senhor possa, Pai, ser o alívio, Senhor Deus, para as nossas almas, Pai, nessa manhã. Nos dá, Senhor Deus, um dia abençoado, nos dá um término de semana abençoada, Senhor Deus, que a necessidade, Pai, e as causas de cada um de nós, Pai, possa ser respondida pelo Senhor, Deus. Assim nós oramos nessa manhã, meu Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Meus amigos, muito obrigado a todos. E para encerrar, apenas uma palavra que o Senhor está deixando como um pix superlativo nas nossas contas. Ele está dizendo assim: descansa em mim. Um abraço para Glória a vocês e Deus. até a próxima oportunidade. Deus abençoe. Tchau, Deus gente. abençoe. Fiquem com Deus, meus Tchau, bom amigos. dia, Abraço. gente. Valeu. Abraço. Chama os motoqueiros para esse grupo, Marcão. Vambora. Tá bom. Vamos fazer Beijo no isso. coração para vocês. Vou, Tchau, tchau. vou te corrigir, tá? Vou te corrigir. Motoqueiro é entregador de pista. Motociclista. Beijo. Boa. Deus abençoe. Valeu.